Bom dia para você também que está aí em casa, nos acompanhando aí pelas as mídias sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Queridos, hoje eu gostaria então de meditar junto com os que estão aqui presentes, junto com quem vai ouvir, sobre o tema Ouvindo a Deus e Obtendo Direção. E eu começo, então, perguntando aqui para os irmãos o seguinte, né? Quais que têm sido os seus sustos, os seus medos, os seus temores, as suas inseguranças? Elas têm se instalado em você ou elas têm apenas passado? Bom, para refletir sobre isso, dessa questão dos medos e temores, nós sempre nos encontramos numa encruzilhada quando isso acontece. E aí nós paramos naquela bifurcação e nos perguntamos, para que lado que eu vou? Para a direita? Para a esquerda? Volto para trás? Para que direção que eu vou? Então a palavra de hoje, querido, é para você que já gastou todos os seus recursos, talvez como um empresário, todas as suas energias, todas as suas estratégias, e não vê mais saída, não vê mais para onde que pode correr. É para você que vê o seu casamento como uma matéria falida, que não tem mais solução. É para você que entende que a sua carreira já chegou no fim, ou que nem vale a pena começar. É para você que está prestes a desistir e que já foi incentivado por várias circunstâncias, por vários embates na vida. É para você que olha para os relacionamentos e diz assim, não vale a pena continuar, porque eles são desgastantes demais. As pessoas sempre estão prontas para nos decepcionar. Ou então é para você que apenas quer discernir o que o Pai tem para o dia de hoje. Essa mensagem é para você. E eu quero que você venha comigo, nós vamos averiguar isso na vida de dois discípulos de Jesus que se encontravam numa encruzilhada, se encontrava pronto para desistir de tudo, para voltar atrás e não seguir à frente. Está lá no texto de Lucas, no capítulo 24, versículo 13. E esses discípulos, então, queridos, eles, diante dessa encruzilhada, eles tomaram o caminho errado, né? E diante desse caminho errado, algumas coisas aconteceram com eles ali, e eles precisaram corrigir a sua rota. Por isso que eu disse no início, hoje nós vamos falar para você que se encontra numa encruzilhada. Ouça então a palavra do Senhor que está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o versículo de número 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isto que vos preocupais e que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam,
É verdade também que algumas das mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tendo ele pegado o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Palavras do Senhor. Queridos, como eu disse, a palavra dessa manhã é para você que se encontra aí numa encruzilhada e que o desistir é o caminho mais fácil. Mas esse caminho mais fácil também, querido, ele traz para nós frustração, angústia, ressentimento. E aí, quando esses sentimentos todos se instalam em você ou em mim, começa a acontecer uma subcondição que Deus não nos criou para ser nem para existir. Então, eu digo para vocês nessa manhã: desistir é apenas humano e tem um fim em si mesmo, mas permanecer e caminhar contra as probabilidades é divino, especialmente se as nossas forças são renovadas com alguém que está além de nós. Elas são renovadas pelo relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Eu e você podemos, então, desistir. Chegou na encruzilhada, desisto, volto para trás. Ou nós podemos, então, descobrir qual é o caminho que o Senhor deseja que andemos. Nós podemos ouvir dele e entender e discernir qual o caminho que ele quer que nós andemos. E para isso, então, eu proponho aqui algumas reflexões a partir desse texto que nós lemos. Primeira coisa aqui é que, para nós entendermos o nosso momento, entendermos em qual momento eu e você nos encontramos, se nós já desistimos, se nós estamos prestes a desistir, e se estamos diante da encruzilhada, nós precisamos primeiro considerar os eventos e as circunstâncias em nossa volta e não negar o poder que elas têm sobre nós. Eu vou repetir de novo, para que eu e você possamos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas e ter discernimento a respeito do caminho que devemos seguir, nós precisamos primeiro considerar quais são os eventos e circunstâncias em nossa volta e o poder que eles têm. Isso aconteceu aqui com os discípulos. E nós vamos, então, verificar isso aqui. O texto diz, então, que os discípulos estavam voltando para Emaús, voltando para uma aldeia no caminho de Emaús. Eles estavam voltando de onde? Voltando de Jerusalém. E o que aconteceu em Jerusalém? Veja só,
é disso que eles vão conversando aqui no decorrer do caminho. Mas eu quero voltar um pouco antes, porque muitas vezes eu e você desistimos, não é porque chegamos no ponto crucial, mas são uma série de eventos, uma série de coisas que vão acontecendo e elas vão minando as nossas vidas, e quando nós vemos, já estamos para trás. Já nos perdemos pelo caminho. E aí, então, é o que ocorre aqui com esses discípulos. Vamos ver, então, aqui quais foram esses eventos anterior a esse momento que eles estão aqui discorrendo. Vamos, enquanto a gente observa aqui essas narrativas todas e esses momentos que eles passaram, eu gostaria que você também olhasse para a sua própria vida e se perguntasse das circunstâncias e dos momentos que você tem vivido ou já viveu e que te fizeram desistir, e que te fizeram ficar para trás. Veja só, a primeira coisa que acontece aqui é que Jesus dá uma ordem para eles: nós vamos para Jerusalém e lá vocês devem permanecer. É a primeira coisa que acontece aqui. Mas esses dois homens não estavam em Jerusalém, nem permaneciam em Jerusalém. Eles estavam indo para uma aldeia próxima ali, diz aqui o texto, que 60 estádios de Jerusalém. Era uma boa distância. Dava aí um dia inteiro de caminhada e mais um pouquinho. Mas o que acontece antes dessa ordem de Jesus? A primeira coisa que acontece antes é que Jesus fala para aqueles discípulos. E provavelmente esses dois discípulos estavam junto com aquele grupo de discípulos e ouviram as orientações de Jesus. E ouviram o que ele estava falando. Lá no capítulo 18 de Lucas, do 31 ao 34, Jesus começa a revelar que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele tinha que morrer, que ele iria sofrer, que todas as passagens que já se referiam ao seu sofrimento iriam se cumprir em Jerusalém. Mas o texto termina dizendo que os discípulos não entenderam nada. Era como se dissesse: esses eventos não me dizem respeito. Bom, se Jesus está dizendo que é ele que vai sofrer, que é ele quem vai padecer, então isso é um problema dele, não é nosso. Só que assim, a partir do momento em que eles tomaram a decisão de seguirem a Jesus como discípulos, eles estavam numa jornada de família, numa jornada de um corpo, numa jornada de comunidade, numa jornada que tinha um rumo e um destino certo. Mas eles não entenderam nada. Depois, então, há um outro momento, no capítulo de número 19, no versículo de número 28 até o 40, Jesus diz assim: está na hora, vamos para Jerusalém. E eles vão para Jerusalém. Na entrada de Jerusalém, eles são tomados de grande alegria, de grande gozo, e eles começam a cantar, e eles começam a celebrar, e eles vão cantando em alta voz, diz o texto, de tanta alegria que eles estavam. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E o rei era Jesus, o Messias, o Salvador daqueles discípulos. E assim eles entram em Jerusalém, triunfantes, celebrantes, com toda a energia, com toda a garra, com toda a força. E ali então eles ficam na cidade. Mas quando eles estão lá na cidade, tem um outro texto que Jesus vai e traz um alerta para eles. Está lá no capítulo 20, no versículo de número 45 ao 47. E ele diz então para os discípulos: vocês estão vendo aqui os fariseus? Vocês estão vendo aqui os escribas e o comportamento deles? Como é que eles vivem? Como é que eles pregam uma coisa e eles experimentam a vivência de outras? Como é que eles falam apenas para os outros de fora e não têm experiência real? Eu advirto vocês, não viva como eles, não faça igual a eles. Essas coisas todas acontecem lá em Jerusalém. Eles já estavam lá, já tinham entrado triunfantes,
já estavam lá há algum tempo e algumas coisas começam a acontecer quando eles são alertados. Cuidado como você vive e o que você prega. Queridos, nesse mesmo texto, no versículo de número 29, quando ele dá essa advertência ali aos discípulos, ele diz algo extremamente interessante para os discípulos. E ele diz isso para mim e para você, que começamos uma caminhada com Jesus, que decidimos que Ele vai ser o nosso norte, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Decidimos que Ele é o Mestre e nós somos os seus discípulos. E Ele então diz assim para os discípulos dele: assim como meu Pai me confiou o seu reino, eu confio a vocês. Está lá no capítulo 20, versículo 29. Você conseguiu perceber a sua trajetória de quando você começou esse relacionamento e essa caminhada com Cristo, até o momento em que você está? Continue pensando nela mais um pouco. Quais foram as circunstâncias, quais foram os embates que ocorreram no meio dessa trajetória toda e qual o poder que eles tiveram sobre a sua vida? Esse grupo aqui, que é o grupo dos discípulos, eles possuíam, querido, todas as informações, todas as experiências necessárias para ficarem em Jerusalém e para ouvirem a direção divina e seguir o caminho que foi traçado para eles. Mas o evento da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, de todo o sofrimento de Jesus, desperta nesses homens aqui um sentimento de autoproteção inigualável. Nós precisamos nos proteger. Se nós ficarmos aqui, nós podemos morrer. Então, para nos proteger, vamos sair de Jerusalém. E é o que ocorre com esses dois discípulos. O senso de proteção própria supera a voz do Mestre Jesus. E eu pergunto, quais são os eventos difíceis que têm dominado a sua vida e as suas decisões? Quais são os valores em que essas decisões estão pautadas? É o senso de autoproteção ou é a direção divina? Assim como Jesus não deixou esses dois discípulos, queridos, Ele não deixa a mim e a você no meio da caminhada, não. Ele vem conosco. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos encontra para poder nos conduzir de volta ao caminho que Ele já traçou. E Ele quer que ouçamos a sua voz. E é o que acontece aqui com esses dois discípulos. E de uma forma assim fantástica, pedagógica. E eu posso dizer também assim que ele chega e ele não desconversa nada. Ele se aproxima daqueles dois discípulos com uma pergunta. Do que vocês estão falando? Olha aqui o texto. Então, versículo de número 17. Que é isso que vos preocupais? Do que ides tratando à medida que caminhais? Essa é a pergunta. Do que se trata? Porém, essa pergunta, queridos, talvez no meu momento e no seu momento também traga entristecimento ao nosso coração. Assim como trouxe para esses discípulos, que estavam indo na direção contrária do que o Senhor tinha decidido para eles, do que o Senhor tinha ordenado para eles. E aí, então, o texto continua e diz assim que eles se entristeceram ouvindo essa pergunta. Mas Cleopas, mais ousado, já pega logo a palavra com a intenção de se auto-justificar. E aí ele diz assim, por acaso, é só você que não sabe o que está acontecendo? Só você que não ouviu dizer, você está vindo de Jerusalém e não sabe das coisas, das ocorrências dos últimos dias? É muito interessante a gente parar e observar alguns detalhes da palavra de Deus, porque essa talvez seja também as nossas justificativas, quando a gente olha para as nossas situações e as circunstâncias
no entorno de nós, e nós dizemos assim: ah, Jesus, parece até que o Senhor não vê nada, o Senhor não sabe de nada, o Senhor não tem ideia do quanto eu fui humilhado nessa situação, o Senhor não tem ideia do quanto eu fui desestimulado, magoado, maltratado, o Senhor não tem ideia de como que foi difícil para mim. Como se ele estivesse fora e distante. Mas ele estava aqui ao lado dos dois, caminhando e fazendo esse acolhimento, né, em forma de uma catarse ali. E ele vai e instiga mais ainda. Quando ele diz assim, só você que não sabe, ele vai e faz outra pergunta. Quais foram essas circunstâncias, essas situações que estavam ali ocorrendo em Jerusalém? E aí, então, ele vai e começa a discorrer os discípulos ali, especialmente Cleopas, que estava falando com ele. Queridos, muitas vezes o Senhor chama a mim e a você, e ele fala assim, fala comigo quais foram essas circunstâncias. Se permita abrir o seu coração. Se permita avaliar junto comigo essas circunstâncias, essas situações que você então resolveu tomar outro caminho, que não a minha direção, que não a minha orientação. Se permita olhar quem é que está conduzindo você. Se é o senso de autopreservação, se é as circunstâncias, ou se é a minha voz que vai te levar para um caminho seguro, que vai te conduzir para a eternidade. E que tem a sua vida e o tempo da sua vida nas suas mãos. Essa é a pergunta dele para mim e para você, diante das circunstâncias, assim como ele fez para esses dois discípulos. Se permita ver cada mágoa, cada tristeza, cada abalo da sua vida comigo. E não sozinho. E não achando que você dá conta sozinho. E aí, queridos, diante disso, para ouvirmos a voz de Deus e discernir diante de todas essas circunstâncias que tem um poder tremendo de nos conduzir na direção contrária que o próprio Deus já preparou para nós, nós precisamos avaliar as nossas crenças, avaliar os nossos valores. E aqui o texto que a gente leu, ele propõe então 2 sistemas de valores, aos quais eu e você, todos os dias, em todos os momentos, em todas as decisões que vamos tomar, nós normalmente pendemos para um ou pendemos para o outro. E aí, o primeiro sistema de valores aqui, que eles começam a discorrer, é a respeito do sistema de valor que está afirmado em Jesus. Está firmado em Deus e no seu poder. E eles começam dizendo assim, olha, na verdade, nós entendíamos que foi algo muito triste o que ocorreu. Porque, olha, o evento foi o seguinte, Jesus, o Nazareno, está aqui no versículo de número 19, era varão profeta, era poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Veja que declaração fantástica. E ele é isso mesmo. Ele é poderoso diante de Deus e diante dos homens. Ele não era, não, ele é e ele continua sendo poderoso. Esse era o primeiro sistema de valores. Deus é poderoso para conduzir a mim e a sua vida até onde Ele quiser. Deus é poderoso para nos permitir passar por todas as circunstâncias. Essa foi a primeira declaração desses 2 discípulos. Puxa, se a gente ficasse aqui, iríamos dizer assim, que fantástico, já sei qual caminho tomar. Mas eles vão para o segundo sistema de valores aqui. E eles dizem assim, mas os principais sacerdotes, as autoridades, os entregaram para ser morto e o crucificaram.
as principais autoridades humanas, não está falando mais de um poder divino, mas de um poder humano. E o ser humano tem poder sobre a vida do outro, tem organismos e também que exercem poder sobre outros. Mas o ser humano também exerce poder sobre outro. Você, como empresário, exerce poder sobre a vida dos seus empregados. Você, como dona de casa, exerce poder sobre o que vai acontecer dentro da sua casa. Como mãe, sobre os seus filhos. E esses são sistemas humanos de poder. E que você pode submeter ao sistema divino ou não. Apenas permanecer com o sistema humano de poder. E aí, queridos, eles continuam discorrendo o que aconteceu da decisão deles. Eles falaram assim, olha, na verdade, esses dois sistemas existem, mas nós, diante dos fatos e das circunstâncias, decidimos preservar a nossa vida. E é o que acontece aqui na sequência do discurso aqui. Eles dizem assim, ó, nós esperávamos que fosse esse Jesus que iria nos redimir. Queria redimir a toda a nação. Mas já faz 3 dias que ele morreu. Se bem que algumas mulheres, eu vou até usar aqui uma expressão nada adequada, teimosas, foram até o sepulcro dele, foram até o túmulo lá. E quando elas chegaram lá, elas não encontraram o corpo, mas elas voltaram dizendo que teve uma visão de anjos. Que os anjos falaram com elas que ele já havia ressuscitado. E também não foi somente isso. Teve também alguns dos nossos que também foram lá. Eles foram averiguar os fatos. E, de fato, eles não encontraram nada. Eles só encontraram o túmulo vazio. E por isso, então, acabou a nossa crença, acabou a nossa fé, acabou a nossa esperança. E agora o que nos resta é tocar a vida. Ver o que as autoridades decidem, o que as circunstâncias vão decidir e lidando com a vida à medida do possível. Será que você nunca ouviu um discurso desse? Será que esse discurso também não faz parte de mim e de você? O caminho mais fácil é sempre mais rápido para nos acomodar. E eles disseram, não resta esperança. Continuar é difícil. E talvez você diga, continuar é difícil. Com aquela mulher, é difícil. Com aquele homem, naquele casamento, não dá. Com aquela igreja, de modo nenhum. Com aquelas pessoas, né? Com aquela empresa que só me dá trabalho. Com aquele emprego que não me traz satisfação. Com esse momento da história, com essa pandemia, e o vírus que está tremendamente se espalhando, especialmente se eu for lá na igreja, aí que eu vou pegar mesmo. Com as regras que eu tenho que cumprir, não dá. Não dá, é mais fácil eu desistir. Eu desisto. Talvez essa seja o seu sistema de crença e de valores. Muito parecido com esses 2 discípulos aqui no caminho de Emaús. E eu quero aqui trazer um exemplo bíblico completamente contrário a tudo isso. Esse exemplo bíblico está lá no Antigo Testamento e fala de uma mulher viúva, Noemi e suas 2 noras. Está lá no livro de Ruth. Suas 2 noras, Ruth e Orfa. Noemi, então, perde o esposo. Noemi perde os 2 filhos. Quem aqui não ouviu nos jornais, família inteira, que foram dizimadas por conta do Covid? Mulheres que perderam seus maridos, maridos que perderam suas esposas, filhos, e às vezes até a família toda. E Noemi, então, perde ali seu marido e seus 2 filhos. E, queridos, na cultura da época, uma mulher, ela precisava de um homem para poder se sustentar. Ela não tinha essa liberdade que hoje nós temos no nosso país, da mulher sair, trabalhar, sustentar a sua casa, de modo nenhum. A mulher tinha que ter um homem que fizesse isso.
E ainda para completar o negócio, tinha mais um detalhe. Essa mulher aqui estava passando num país por uma grande crise econômica naquele país onde ela estava. Então ela parou e disse assim: puxa vida, minhas 2 noras são jovens ainda, e se elas ficarem aqui comigo vai ter um problema sério, porque essas 2 mulheres vão sofrer muito, porque elas vão ter que se tornar pedintes junto comigo. E elas vão sofrer toda sorte de abuso. E eu não quero que elas passem por isso. Então ela chama as 2, e ela então diz para as 2: vocês vão embora para sua família, seu povo, os seus deuses, que é melhor para vocês, né? Vão-se embora. Mas uma coisa interessante acontece no meio de tudo aquilo. E diz então o texto bíblico que Noemi diz assim: olha, você não me instigue a isso. Ruth diz: você não me instigue a isso. Mas Noemi está pronta para instigar Ruth para ir embora. E quando então Orfa está indo embora, versículo de número 15, veja o que Noemi diz para Ruth. Veja, Ruth, o que a Orfa está fazendo. A sua concunhada está voltando para o seu povo, para os seus deuses. Você volte com ela. Não fica aqui não. A coisa vai ficar pior do que o que já está. Volta com ela. Mas olha qual é a resposta de Ruth para Noemi. Versículo de número 16. Não insista comigo, para que eu te deixe e não te acompanhe. Porque onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. E essa era uma decisão difícil e de alto custo, que implicava em algumas coisas bem complicadas. Era um alto padrão, um alto compromisso. Ela sabia que dias difíceis estava para acompanhar as 2, diante daquela realidade e diante daquela situação. Ruth não era judia, mas Ruth diz para sua sogra Noemi, que era judia: o seu Deus será o meu Deus. Eu vou fazê-lo o meu Deus. Não quero viver sobre o sistema de valores dos deuses e nem das autoridades humanas e nem das circunstâncias, mas quero viver sobre o sistema de valores que o seu Deus, tornando-se o meu Deus, tem para a minha vida e para as nossas vidas. E o que acontece com Ruth e Noemi? A história tem vários capítulos e vai se deslanchando, e eu quero apenas frisar aqui o final. No final, ela sendo instruída e discipulada por Noemi ali nessa trajetória com Deus, de como é que funcionava as coisas no caminho de Deus. Ela se casa com um homem que é proeminente na cidade, que tem grandes recursos, e as 2 vão viver não mais como pedinte, mas vão viver uma vida abastada, podendo servir a várias outras pessoas. Tudo isso porque ela tomou uma decisão de observar quais valores iria pautar a vida dela e a decisão dela. Eu e você, queridos, se queremos ouvir a voz de Deus e termos clareza e discernimento, nós precisamos olhar quais são os valores que pautam as nossas decisões dia a dia. E diante disso, ainda tem mais um detalhe. Nós podemos contar com os meios que esse Deus providenciou para Ruth, para Noemi, providenciou também para os discípulos, de voltarem para a ordem que ele já havia dado. Nós podemos contar com esses meios de graça para poder nos alertar. Hoje, nessa manhã, você está tendo oportunidade de ter acesso a um desses meios de graça através da pregação da palavra. E esse é o primeiro meio de graça. Os discípulos, então, estão lá, conta toda essa história e diz assim: foi por isso que nós tomamos essa decisão. Nós estávamos com Jesus, mas diante de tudo aquilo,
nós decidimos preservar a nossa vida. Diante de todas as circunstâncias, nós decidimos dizer assim, não é comigo. Eu não vou seguir esse caminho aqui que Jesus mandou de ficar em Jerusalém, não. E aí, Jesus caminhando ali com eles. E Ele está caminhando ao seu lado enquanto você observa a sua história, enquanto você olha para as circunstâncias que você já viveu e que tem vivido. E Ele, então, traz uma palavra a esses discípulos que talvez seja a mesma palavra para você nessa manhã. E não é uma palavra meiga. Não é uma palavra carinhosa. Ele vira para aqueles 2 discípulos e diz assim, ó nécios e tardios de coração. É uma advertência, eu diria que numa expressão jocosa, no meio da testa. Ou no gogó. Porque nécio significa estúpido, ignorante, que não sabe das coisas. E aí, queridos, que preferem uma coisa no discurso e outra na prática. E era disso que Jesus estava se referindo aqui. Então, queridos, o primeiro meio de orientação que Ele nos dá é essa da palavra direta. Porque Ele começa, depois dessa advertência aqui, mostrar para aqueles 2 discípulos porque eles eram nécios, porque eles eram tardios, porque eles não se aplicavam a ouvir a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a ter ela como a base que traz as suas decisões. E Ele então começa a discorrer sobre tudo aquilo que estava nos profetas escrito a respeito dele, a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição e a respeito do seu reino. É o que diz o texto aqui. E aí então, nós vamos ver aqui um outro meio de graça. Qual que é esse outro meio de graça? É o meio de você buscar alguém que seja mais experiente que você. Jesus é esse cara aqui, que se coloca como o discipulador, o mestre que conduz os discípulos. E Ele, de fato, é por excelência. Mas Ele chama a mim e a você não para andarmos sozinhos. Não para vivermos como se não pertencêssemos a nada. Não! Se você foi chamado como discípulo de Jesus para viver para Ele, você faz parte de uma família. E fazendo parte de uma família, tem pessoas mais experientes que você. Tem pessoas que têm mais maturidade que você, na palavra, na vivência, e que pode caminhar com você. E que pode andar com você. Mas é você que precisa se permitir a isso. Jesus dá esse exemplo por excelência aqui do discipulado, 1 a 1, do discipulado em grupo, da vida na vida. Ele não chamou eles para um lugar retirado, mas Ele foi aonde eles estavam e disse assim, o que vocês estão fazendo? Sobre o que vocês estão falando? O que está acontecendo com a vida de vocês? Parem com isso. Vem aqui, vamos ver a palavra. O que a palavra diz a respeito disso? Queridos, a palavra de Deus, ela tem detalhes para a minha vida e para a sua vida e para as decisões minha e sua, que nós podemos descobrir na relação um com o outro. E às vezes nós estamos sozinhos, nós não conseguimos perceber. Porque a nossa visão, o nosso campo de visão, ele é limitado. Mas quando ele se abre para outras experiências, nós podemos viver e experimentar a vida plena que Ele nos deu. A vida plena que Ele nos deu para sermos prósperos em todas as áreas. E aí, então, eu quero falar do terceiro meio de graça. Então, o primeiro meio, a palavra. O segundo meio de graça, a caminhada do discípulo um com o outro. A caminhada do discípulo em grupo. A caminhada do discípulo em comunidade, como nós estamos nessa manhã aqui. E o terceiro meio é a comunhão da mesa. Diz então que quando eles entram na casa, algo acontece. Eles sentam à mesa, Jesus pega o pão e dá graças. E a partir daquele momento que Jesus termina de dar graça e vai distribuir para eles, os olhos deles são abertos. Queridos, é a mesa da comunhão.
que traz para mim e para você, de fato, a consciência de qual direção nós devemos tomar. É a mesa que nos permite esse tempo de vivenciar o Deus presente. Quando nós estamos aqui como comunidade, participamos da mesa, nós dizemos, somos iguais, mas temos o Mestre e podemos clamar a Ele. E é na oração ali que os olhos dele são abertos. O que você tem feito desses 3 itens? Estar junto à mesa, junto com outros irmãos, junto em oração, junto em comunhão. Você tem usado esse meio de graça ou você tem se distanciado desse meio de graça e dito assim, não, eu mesmo vou preservar a minha vida. Eu preciso agora cuidar dela. Acaso Deus não cuidou da tua vida até aqui? Ou você acha que você ainda está vivo por conta das tuas forças? Talvez você diga, é duro demais ouvir isso, Gisélia. Mas o texto de Jesus aqui não é um texto tão suave. E talvez você precise desse alerta. Acorda, querido. Acorda e venha desfrutar dos meios de graça que Ele já dispôs para mim e para você. Eu quero então, queridos, nesse momento, partindo já aqui para o final, se eu e você paramos para observar a nossa história e vimos que o que nós temos colhido dentro da avaliação do sistema, de qual é o sistema que eu estou seguindo, humano ou divino, de autopreservação ou de esconder a minha vida em Cristo, como disse Paulo, porque a minha vida está escondida em Cristo. E eu sei que eu viverei porque o meu Redentor vive. Qual tem sido o sistema que está baseando a sua vida? Porque as circunstâncias estão aí a todo momento. Mas o sistema de valores, quem tem que decidir somos cada um de nós. Esses discípulos, quando seus olhos foram abertos, eles tiveram uma experiência fenomenal e eles descobriram imediatamente o que eles deveriam fazer. E diz o texto bíblico, disseram uns aos outros, o nosso coração estava queimando enquanto ele falava. Talvez o seu coração não queime mais, ouvindo a palavra de Deus de tão distante que você está na caminhada. Se permita voltar, porque esses discípulos na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. E lá encontraram os outros, e lá tiveram comunhão, e lá ouviram que os outros também já tinham tido experiência com Cristo ressurreto. E lá eles permaneceram durante o tempo que o Senhor determinou, até que eles estivessem prontos para sair e anunciar as boas novas. Somente, queridos, quando nós decidimos sobre qual sistema de valores vai pautar a nossa vida e as nossas decisões, nós podemos ter caminho seguro para poder caminhar. E sabemos qual é o fim dele. Então o caminho seguro, queridos, é em Deus, na sua palavra, na vida de oração e na vida de comunhão. E eu então faço a pergunta, qual sistema você vai decidir hoje caminhar? Nós vamos ouvir uma música para nos inspirar e depois eu quero orar com os irmãos.